Olá, você que acompanha as transmissões do canal GBCult, tudo bem? Espero que sim. Eu estava com saudade de vocês. Calma, calma, não tenhamos ansiedade. Hoje teremos um episódio completo. É um longa-metragem sensacional, vocês vão ver. E então, vamos ver, ouvir e narrar juntos. Vem comigo. Alarme no Forte Summer. Narrações e dublagens. Versão brasileira GBCult. No Forte Summer, Novo México, numa tarde de verão. Tex Willer chegou, coronel. Graças aos céus, mande-o entrar. Olá, Fred. Prazer em revê-lo, Tex. Alegra-me ver que você foi promovido. Devo chamá-lo de Fred ou de coronel. Para você, sou sempre o Fred. Como vai o seu filho? Muito bem. Está na reserva naval com Carson, caçando os pumas que infestam a região de Bitter Spring. Eu estava para ir juntar-me a eles quando recebi o telegrama do comando de Santa Fé, no qual me diziam para entrar em contato com você o mais depressa possível. Não lhe disseram o motivo? Não, mas logo que li o seu nome montei a cavalo, sem perguntar mais nada. E agora conte tudo. De que se trata? De muita encrenca. Lembra-se da trilha que vai de El Paso até o Rio Canadense, atravessando a pradaria Santa Andrea e o platô Jumanês. Eu a conheço como a palma das minhas mãos. Uma trilha sem importância, que atravessa umas terras áridas, onde os poços de água secam de um dia para outro. Lá, um pobre viajante corre sempre o risco de morrer de sede. Exato. Uma trilha invernal. E é sobre aquela trilha que agora estão construindo uma linha ferroviária. O quê? Mas de que servirá, se já existe uma ferrovia que vai de El Paso até Santa Fé? Sei lá. A linha tracejada indica o percurso que a ferrovia deverá seguir. Já estou às voltas com muita encrenca nas terras da reserva Mescaleiro. Assim não poderia destacar mais do que uma patrulha para vigiar a construção da ferrovia. E isso não valeria quase nada. Onde está o acampamento? No momento está aqui, a 2 quilômetros a leste do platô Jumanês. A verdade é que aqueles peles vermelhas começaram a procurar encrencas cerca de um mês depois da chegada dos operários da companhia ferroviária. Bem, ficarei em contato com você. Não quer ao menos ficar para o jantar? Obrigado. Mas quero chegar ao acampamento o quanto antes. A sua saúde, amigo velho. A sua e ao sucesso da sua missão. 10 minutos depois, Tex parte do Forte Summer. Que caso complicado. Uma semana depois. Os trilhos. Muito bem. Agora, basta segui-los e irei diretamente ao acampamento. Mas quase no mesmo instante, violenta explosão sacode os ares. Dinamite! Seguida pouco depois de cerrada a fuzilaria. Já começaram as encrencas para mim. E a 4 quilômetros do lugar onde Tex se acha... Caramba! Devem ter sabido que o dinheiro do pagamento dos operários seguia neste trem. Ei, lá de baixo querem entregar o que viemos buscar ou preferem morrer? Se é dinheiro que desejam, saibam que estão perdendo um tempo precioso. Não há dinheiro neste trem. Vou começar pondo os cavalos deles em fuga. Depois, dar-lhe-eis um exemplo prático do que seja manejar um rifle. Atiram depressa demais, palermas. Os cavalos! Pronto. Agora a coisa vai pegar fogo. A revolta. Um dos bandidos permanece no local e os 2 outros vão verificar o que se passa do outro lado.
Ora, os outros patifes estão aparecendo. Mas não vejo nada. Cuidado! Caramba! Naquele mesmo instante, compreendendo o que se passa, também os 3 homens do vagão começam a atirar. A situação fica ainda mais insustentável para os facínoras. Vamos fugir! A coisa está ficando demais! Mais devagar, amigos. Não poderão chegar aos cavalos. Ah! Ajude-me, Red! Só se eu estivesse doido! Corra, cavalo! Vamos fugir! Está longe demais. Não posso derrubá-la. Ei, do trem! Não atirem mais! É um homem que não socorreu de forma tão providencial! Obrigado pela ajuda, amigo. Sem sua intervenção estaríamos perdidos. Vocês e eu tivemos sorte. Sou Brett Morgan, o pagador do Southern Highway, e estes são os 2 homens da escolta. Prazer. Meu nome é Tex Wheeler. Pouco depois, nada de gracinhas, vocês 2. Se estiverem com as mãos nas armas, é bom deixá-las de lado. Pá! Vocês o conhecem? Não, nunca vi nenhum deles, Wheeler. Wheeler! Tex Wheeler! Ah? Então, tratem de levá-los para o trem. Depois pensaremos em interrogá-los. Está bem. Bem, já que não querem falar, teremos de entregá-los aos cuidados amáveis do xerife do povoado mais próximo. O povoado mais próximo é Santa Rosa, a 60 quilômetros daqui, mas não podemos voltar, Wheeler. Por quê? A linha só está danificada na direção do acampamento. Portanto, podem voltar perfeitamente. Aham. Nós precisamos chegar de qualquer maneira ao nosso povoado hoje à tarde. Compreendo? Estão levando o dinheiro do pagamento. Tem havido muita dificuldade. Há muitos homens tinholentos entre os operários. Alguns deles devem ser agitadores pagos para fazerem a construção da ferrovia fracassar. E se o dinheiro do pagamento não chegar, haverá desordens. Já que a linha está interrompida, o único jeito de chegar ao acampamento é usar um cavalo. E cavalo só existe um aqui. O meu. Ah? Neste momento, ele está do outro lado da colina, mas dentro de 20 minutos posso estar seguindo para o seu acampamento. Ah? Ah. Depois do que fez por nós, só um idiota poderia duvidar da sua honestidade. O que me preocupa é que os assaltantes... Posso lembrar que ficou só um sobrevivente? E posso acrescentar que esse homem, neste momento, deve estar fugindo a todo galope para bem longe daqui. Tem razão. Obrigado pela confiança. E não tema pelo seu dinheiro, Morgan. Está confiado a boas mãos. Ah, um Ranger. Naquele mesmo instante, no acampamento da companhia ferroviária... Avante, amigos! Vamos exigir o nosso pagamento. Todos para a casa do engenheiro! Sam, os operários pararam de trabalhar e estão vindo para cá. Vai haver barulho, Sam. Mas que é que eles querem? Departamento de Obra da Southern Highway Company, Companhia Ferroviária do Sul. Mandei Morgan e Tucumhari especialmente para buscar o dinheiro do pagamento. O trem não tarda a chegar. Queremos o pagamento! Estamos fartos de esperar! Queremos nosso dinheiro! Paguem! Ei, Bill, nossos rapazes fizeram um bom trabalho e daqui a pouco... Não diga asneiras! A ordem era para dispersar os operários esta noite. Hã? Enquanto isso, Fora! Apareçam, ladrões! Paguem o nosso dinheiro! Atentado. Saiam daí! Depressa, Sam! Vamos fugir! Não. Depressa, idiota! Corra lá fora e passe as ordens aos homens! Não deve acontecer nada antes que escureça, ouviu? Corra! Já vou!
Tenham um pouco de paciência e receberão tudo o que tem a receber. O trem deve chegar daqui a pouco, trazendo o dinheiro do pagamento. Conversa fiada! Cale a boca! E passe a ordem. Nada de desordem até escurecer. É? Para trás! Ao mesmo tempo, é? Algo me diz que estou chegando na hora exata de impedir que aconteça o pior. Abram alas, se quiserem que daqui a pouco o dinheiro que trago seja pago. Saiam! Caramba, é o Tex. Derrube aquele mentiroso da cela. Não é possível que... Tome, para não chamar meu amigo Tex de mentiroso. Depressa, para dentro. Que gente doida. Tome, tire algumas notas e mostre o dinheiro àqueles malucos. Parem, seus teimosos, e prestem um pouco de atenção. Aqui está ele, e é o bastante para pagarmos a todos. E, se tiverem um pouco de paciência, receberão tudo. Mas, se a finalidade desta confusão é paralisar os trabalhos da ferrovia, então podem avançar. Garanto a todos os provocadores de desordens um pagamento rápido, com chumbo quente. Calma, forasteiro. Queremos só o nosso dinheiro. Naquele mesmo instante... Ei, Tex! 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 Caramba, é o Pat! Você o conhece? Claro, é o Pat McRyan. Não é muito inteligente, mas é forte como um touro. Tex, que prazer em revê-lo. Igualmente. Como vai, Pat? Que faz aqui? Algum trabalho especial? Não faço mais do que levantar trilhos e bater pregos da manhã à noite, por $2 ao dia. Bem, Pat, acho que a partir de amanhã a companhia terá de passar sem você, se quiser voltar comigo. E ainda pergunta: sabe quem chegou ao acampamento? Que pergunta cretina! Tem um cara de adivinho? Tex Wheeler, aquele saudito intrometido. Claro, e como se não bastasse, foi ele quem trouxe o dinheiro do pagamento, o que significa que nossos amigos... Quer calar o bico? Então, aquele pilantra está aqui no acampamento, hein? Isso significa que agora em diante teremos que redobrar a atenção. Qualquer passo em falso seria fatal. Ele veio sozinho? Sim, veio. Se me der $50, antes do anoitecer este brinquedinho cantará uma linda marcha fúnebre para... Não diga nomes! Quantas vezes tenho que repetir isso? Bem, entregarei os $50 ao Red, que depois os pagará a você. Se tiver feito o que disse, mas cuidado. Jeff Clever, $12. Entre outro. Gray Steven, $16. Wheeler, agora que a tormenta passou, que tal tomarmos um bom trago de whisky? Ótima ideia, Dayton. Você também quer, Pat? Não, eu só bebo cerveja, Tex. Esqueceu-se? Caramba, Rick deve ter tido êxito. Ah! Uma noite agitada. Deite-se, engenheiro. Joe. Patife, tome! Cuidado, Tex! Só ele. Pouco depois, você o conhece? Só de vista. Sei quem é. Chama-se Rick. Veio para o acampamento com 3 ou 4 amigos. Ajudar Bill Dorsey. E quem é Bill Dorsey? Não viu a tenda grande ao lado do acampamento? Bem, aquela tenda é a cantina da ferrovia e é de propriedade de Bill Dorsey. Muito interessante. Naquele mesmo instante... Agora Bill ficará furioso. Cuidado, já nos viu. Vamos sentar-nos a uma mesa isolada. Que houve? Fracassaram, não é? Vejo isso pela cara de enterro de vocês. Quer saber os detalhes? Não, quero só os meus $50.
Você é cínico, Bill. O pobre do Rick. Pare! Rick sabia o que ia fazer, portanto, não devemos lamentá-lo. Quanto a vocês, se não têm coragem, fujam. O tal Tex virá logo no encalço de vocês. Oi, amigos, vejam quem chegou. O homem que trouxe o pagamento e que com isso nos permitiu virmos aqui afogar nossas mágoas. Venha beber conosco, forasteiro. Obrigado, amigos. Mas se permitirem, eu pago as bebidas. Não se movam daqui. Não hajam de forma precipitada. Hã? Ah. Venham, amigos. Todos ao balcão. Hurra! Quanto a mim, vejamos se me reconhece, depois de tantos anos. Pat, acaso Bill Dorsey é esse cavalheiro de avental quase branco? Sim, meu nome é Bill Dorsey. Realmente, e daí? Nada. Só que me pareceu lembrar-me de já ter visto sua cara em algum outro lugar. Nunca esteve no Kansas? Jamais. E agora faça o favor de esvaziar os seus bolsos e... Ah? Um instante. Mas claro, agora me lembro. Depressa, vovó. Esvazie a caixa. Brett Gallivan, o assalto ao banco de Abilene. Imbecil. Naquele mesmo instante, os outros chefiados por Red começam a comédia, com a finalidade de provocar confusão e permitir que eliminassem Tex e a traição. Ah? Alto! Cuidado agora. Tex está no centro do banco, perto daquele irlandês grande e imbecil. Quando eu largar seu punho, vire-se e atire. E, de repente, o homem que segurava Red vê a posição favorável e solta o braço do outro. Red faz meia volta e abre fogo, quase sem mirar. Ei! Já esperava alguma coisa assim? Deixem as armas. Depressa! Do contrário, a comédia de você se transformará em uma séria tragédia. Fogo, Jim! Agora é a nossa vez! Red é um trapalhão. Vai aprender a não dar garrafadas no freguês pacífico. Socorro! Vamos, Pat. A festa acabou. Para mim não, Tex. Aquele patife do taverneiro pagará caro a garrafada que me deu na cabeça. Esse povo gosta de brigar, gente. Eita, pra povo que briga. Eu não vou entrar nessa briga, não. Eu vou beber. Parece que fica até mais gostoso. Tomando um, ouvindo essa gritaria toda. Belezura. Tô em casa. Caramba, este sujeito gosta mesmo de uma marvada. Eu gosto mesmo, Tex. Chega aí. Vamos beber juntos. Hoje tem festa no barracão. Quer dizer, briga. Mas tá valendo. Nossa senhora. Tex. Pat, louco de raiva, não dá ouvidos às palavras de Tex e avança como um touro enfurecido. Alto, Pat. Que vai fazer? Quero demolir esta tenda. Vai ver o que acontece com quem dá garrafadas na cabeça de um homem. Caramba! A tenda está desmoronando! Corram! Todos pra fora! Por favor, Pat. Há lampiões acesos. Se a tenda pegar fogo, todos que estiverem aqui morrerão queimados. Vai embora e não se preocupe com o resto, Tex. Eu tratarei de limpar este ninho de serpentes. Rápido. Em minutos quem estiver aqui morrerá queimado. Vá para a entrada e fique lá. Em vez de responder, Pat põe em prática seu sistema pessoal para salvar gente em perigo. Pat é um sujeito resolvido. Em breve, o interior da tenda fica vazio. Pouco depois, Pat sai com um semblante totalmente satisfeito. Viu? Sim. Ei, caramba, você tem que cair com a cara bem no meu traseiro. Caramba, pior que os socos que eu levei foi esse cheiro de gambá.
Nossa senhora, putz que pariu. Rapaz, o que aconteceu com seu colete? É que eu lavei no rio com sabão de bisonte e querosene. Escorou tudinho. Tá, mas sai daí, senão eu vou soltar uma bufa, hein? Nossa senhora! Depressa, peguem as pás e usem os vagões para puxar a tenda em chamas para longe dos barracões. Cuidado com os pedaços de lona em chamas. Avante! Ajude-me a cortar as cordas que seguram este lado da tenda. Basta! Agora resta apenas esperar que o fogo se apague sozinho. Caramba, que dia! Como aconteceu isso? Mais tarde eu conto, engenheiro. Agora tenho um pequeno assunto para esclarecer. Wheeler, você vai pagar-me caro pelo que fez. Feche o bico, pilantra. Ao vir para cá, vi uma carroça. E o conselho que lhe dou é o seguinte. Coloque seus amigos depressa dentro dela, atrelhe os cavalos e fuja depressa. Um instante, eu... Espere, ainda não concluí. E, se ao nascer do sol você e seus patifes ainda estiverem por aqui, garanto que terão uma morada fixa embaixo de 7 palmos de terra. Mas isso não vai acabar assim. Logo nos veremos. Quando você quiser, mas no dia em que nos tornarmos a ver, você vai comer fogo. Pouco depois, vigie aquele pilantra Pet. E cuidado para não criar problemas. Vou bater um papo com o engenheiro. Estou bem. Que tal eu assumir o encargo de manter a ordem neste acampamento? Seria uma ideia excelente. Mas a remuneração para isto não poderá ser vultuosa, pois a companhia... A remuneração não me interessa, Dayton. Como já lhe disse antes, vim aqui por conta do Coronel Martin. Portanto, basta que me dê casa e comida. Neste caso, considere-se já empossado no cargo, Wheeler. Ao seu sucesso. Ao êxito do seu empreendimento, Dayton. E, ao mesmo tempo, em Santa Rosa, num quarto do Hotel Big Mesa... E não viu quem era? Estava longe demais para ver o rosto. Havia $5.000 naquele trem. Esse dinheiro devia ter vindo para o nosso bolso. Bolas. Quando penso nisso, tenho vontade de pegá-lo a pontapés. Bem, então, vamos ver se descobrimos quem é o sujeito que fez nosso plano fracassar. Eu também estou ansioso para saber. Os dois saem do povoado e seguem diretamente para o acampamento, mas, 3 horas depois... Caramba, Bill! O que aconteceu? Íamos lá falar com você. Que me aconteceu? Oh, nada de grave. Apenas quebrei uma costela, o que não foi nada, considerando-se que fizeram minha tenda e todo o resto virar cinzas. Ah? Portanto, se considerarmos que todos os meus auxiliares estão dentro desta carroça, meio estourados, então é fácil compreender o motivo pelo qual ainda acho que tive muita sorte. Aquele Pet tem um muque do caracoles, e eu que levei uma bufa na cara. Explicarei tudo pronunciando só um nome. O nome de que você também deve estar lembrado. Tex Wheeler. O quê? Aquele argônio veio ao acampamento da companhia, então tudo está claro. Foi ele quem fez nosso golpe malograr ontem. Ele mesmo, Jeff. Quanto a mim, eu me retiro do caso. Se antes aquele Tex Wheeler já era ligeiro, fique sabendo que agora ele virou veneno puro. Mande avisar a Mortimer. Pararei algum tempo em Santa Rosa para deixar os feridos em um lugar seguro. Depois irei a Abilene, onde ficarei durante muito tempo. Adeus, Jeff. E boa sorte para você. 2 dias depois... Lá está. Vem dar a olhada costumeira naqueles pobres operários. Depois fará o giro da inspeção. Vem, amigo. Dentro em breve verá que peça eu lhe pregarei. Tex, pronto para fazer o giro de sempre? Sim, há alguém nas redondezas que desejo ver de perto. Ontem notei a posta dele e... Ah? Ei, lá em cima há alguém atirando. Vou lá, e ele vai levar uma esfrega. Entre mentes... Bem,
está vindo direto para a cilada que preparei. Ia! Ah, lá está ele. Parece querer fugir, mas isto poderia também ser algum truque. Portanto, não passarei perto daquela colina. Poderia haver alguns comparsas deles ocultos lá atrás, para me atacarem de emboscada. Não estou gostando nada de tudo isto. Aquele sujeito atirou contra mim, embora estivesse longe demais para um tiro eficaz. Portanto, ficarei alerta. Mantém sempre a mesma distância e contorna, passando longe da colina. Sujeito esperto. Bem, pode bancar o esperto, amigo. Cairá na cilada quando menos esperar. Avante! Ia! Apertou o galope e segue direto para o Riacho Tula. Ou aquele é um bandido barato, que depois de dar 2 tiros, fugiu em carreira desabalada ou é um chamariz, incumbido de me atrair a uma cilada. Tex esporreia o cavalo, ganha uns 50 metros e finalmente, levando o rifle ao ombro, atira. Diacha, já estou ao alcance do rifle dele. Ao mesmo tempo, perto da pequena ponte que atravessa o Riacho Tula. Lá está ele, e acho que é seguido por Tex perto demais. A distância que os separa é no máximo de 150 metros. Acho bom encurtar o estopim. A ponte! Avante, Pangaré! Força! E agora, boa viagem para o outro mundo, Tex Wheeler. Avante, cavalo! Depressa! O inverno vai explodir embaixo de nós dentro de segundos. Caramba! Dentro de 2 minutos, alcançarei aquele sujeito. Logo que atravessar a ponte, eu o... Naquele exato instante, e por puro acaso, Tex nota a tênue espiral de fumaça. Vê o estopim já quase todo queimado e compreende a ameaça que já embaixo dele. É então que toma uma decisão repentina. Se eu parar, a ponte explodirá. É muito melhor saltar no riacho. Na hora exata, 1 segundo de excitação e eu teria voado em pedaços com o cavalo e tudo. Nesse ínterim... Incrível! Escapou da armadilha! E a menos que tenha morrido afogada. Não, lá está ele. Aquele patife quer acabar comigo. Bolas, que situação feia. Tex Wheeler continua vivo e no rio. Tenha cuidado se ele aparecer, Rod. E procure. Lá está ele. Caramba! Há mais alguém por perto além daquele patife que me armou a arapuca. Estou numa enrascada. Lá está o companheiro dele. Bem, queira ou não, amigo, será o meu escudo salvador. Jeff! Tex e Rod voltam à tona pouco depois. Não grite e tente respirar. Depois, diga ao seu companheiro para parar com o tiro ao alvo. Jeff! Não atire, Jeff! Não atire! Tenho de atirar. É uma oportunidade de ouro para me livrar de Tex. Corte no Rio Tula.
Mesmo ouvindo o grito desesperado de Rod, Jeff não hesita em apontar a arma e puxar o gatilho. Não atire, Jeff! Caramba! O Patife não quer poupar nem a vida do seu comparsa. Jeff, não atire! Ah! Acabaram as balas. Raios! Furioso, Jeff tenta tornar a carregar apressadamente a arma, porém, naquele exato instante vê alguns cavaleiros se aproximando. Bolas! Devem ser amigos de Tex Wheeler. Se não me engano, está chegando o socorro. O Patife do Jeff. Raios! Tex Wheeler arranjou um abrigo, e dentro em breve os que estão chegando poderão atingir-me com seus rifles. Tenho de fugir! Avante! Tex! Tex! Estou aqui, Pet. O ferimento é grave, Tex. Alguém precisa ir ao acampamento chamar o médico. Não é preciso. Seria trabalho perdido. Jeff, aquele patife, acabou comigo. Podemos fazer alguma coisa por você? Claro, um bom gole de uísque, se tiverem, e um cigarro. Obrigado, senhores. Só espero que possam prender Jeff. Jeff Coulter é o capanga de Mortimer e poderão encontrá-lo. Big Mesa no... Depressa, dê-lhe um pouco de uísque. Tarde demais. Morreu. Disse Big Mesa. Algum de vocês sabem o que é isso? Sim, Tex. É um hotel em Santa Rita. Sim, é quase certo que o pobre sujeito que morreu queria indicar o tal hotel. Tentou eliminá-lo e você o chama de pobre sujeito? Está morto. E, embora tenha tentado pregar-me uma boa peça, pagou com a vida servindo-me de escudo, embora sem o querer. Bem, emprestem-me um cavalo para poder ir buscar o meu e considerarei o assunto encerrado. Pode ir no meu, Tex. Na mesma noite, no Hotel Big Mesa... É inútil eu continuar aqui. Não posso prosseguir o trabalho sozinho. Meu grupo está fora de combate. O de Bill Dorsey já foi liquidado. E o próprio Bill fugiu para lugares mais calmos. Portanto, não há motivo algum para que eu continue aqui. Se Mortimer quiser que eu continue a trabalhar para ele, terá de me pagar muito mais. Pouco depois... A conta. Sim, Sr. Coulter. Se mandarem correspondência para mim, remeta para este endereço. Sem dúvida, Sr. Coulter. Naquele mesmo instante, Jeff Coulter. Nunca ouviu este nome antes? Não, nunca o ouvi. E Mortimer. É também um nome totalmente desconhecido para mim. Pouco depois, espera mesmo encontrar o tal sujeito? Coulter? Não. Se for esperto, a estas horas já deve estar longe. Ao mesmo tempo, em Santa Fé, no luxuoso palacete de Fred Mortimer, um dos maiores acionistas da companhia ferroviária Overland. Quando recebeu isto? Há meia hora. Bem, não se pode dizer que sejam boas notícias, Jim. Jim Mortimer, Rua Center 36, Santa Fé. Dinheiro perdido, graves complicações, sérias perdas pessoais. Partirei imediatamente para fazer novo plano de acordo com você. Jeff Coulter. Significa que o assalto ao trem fracassou e que aquele idiota do Coulter veio para cá pedir mais dinheiro. Que acha?
que me parece chegado o momento de agir com energia. Coulter revelou ser um elemento incapaz e não vejo motivo para continuarmos contendo o Corvo. Sabe o que isto significa, não é? Os Apaches do Corvo não se limitarão a destruir o acampamento. Sei disso, Fred, mas não se pode fazer uma fritada sem quebrar os ovos. Armadilha Cortal. Depois de um longo diálogo, Mortimer e Jim chegam a um acordo no prosseguimento à pirataria contra a Southern Highway. Tenha cuidado, Jim. Não crie mais complicações. Talvez seja possível tirarmos Coulter da jogada dando-lhe algum dinheiro. Nem por sonho. Logo se vê que não conhece Jeff Coulter. Entretanto, Um quarto com 2 leitos? É o que eu tenho. $3. Tem um encontro marcado com Coulter. Ele está no hotel. Deu azar, moça. Partiu hoje mesmo e não sei para onde foi. Talvez uns $2 o ajudem a recuperar a memória. Aqui está ele. O endereço para onde mandar a correspondência que possa chegar. Jeff Coulter, Hotel Rio Grande, Santa Fé. Enquanto isso, em Santa Fé, encontrará o Corvo acampado perto da nascente do Quivira. Ele entregará isto. Sim, senhor. Bem, e agora? Posso ir dormir sossegado e sonhar com a fortuna que dentro em breve virá às minhas mãos. Jeff só chegará à cidade amanhã à tarde e terei tempo de sobra para cuidar dele. No dia seguinte, poucas horas depois do pôr do sol... Boa tarde, senhor Coulter. Estava querendo vê-lo. Alguém perguntou por mim? Deve ser de Jim. Só ele sabia que eu cheguei à cidade. Estarei à sua espera às 10 horas em ponto no cassino do Pitt. Tenho novidades importantes e boas para você. Chegue pelos fundos do bar. É urgente. Depois eu explico o motivo. 10 minutos depois, no beco traseiro, mal iluminado pela luz que sai do cassino do Pitt. Bolas! E ainda tenho de andar no meio do lixo. Naquele mesmo instante... Caramba, Tex! Era preciso tomarmos esta geringonça. Não se queixe, você vai emagrecer com esta viagem. Pouco antes da meia-noite, em Santa Fé... Ui, minhas costas! Coragem, amigo. Dentro de 10 minutos estará deitado numa boa cama. Venha. Hotel Rio Grande. Chegamos. Graças a Deus! Um quarto e uma informação. A cama posso arranjar, mas não sei se poderei dar-lhe a informação pedida. Aposto $5 que pode. Aposta interessante, moça. Pode dizer. Meu amigo Jeff Coulter combinou um encontro comigo aqui para amanhã. Sabe se ele já chegou? É amigo dele? O senhor Coulter foi morto há umas 2 horas. E, se quiserem mais informações, aí está o xerife que... Que é, Pablo? Este moço é amigo do pobre senhor Coulter e estava me pedindo notícias dele. Interessante. Então, vocês são amigos de Coulter? Bem, gostaria de bater um papo com vocês, senhores. Mas não aqui. Que tal ir comigo à delegacia? Se insiste. Então vamos. E nada de gracinhas. Sei quem era Coulter. E se vocês dois são amigos deles, devem ser iguais a ele. Que embaçada. E eu, que esperava poder dormir. Sem dúvida, o xerife deve ter uma boa cama lá. É claro. Catres de colchões de palha e 2 refeições por dia. Tudo por conta do Estado. Vamos, bonecos. Mas, 5 minutos depois, logo que chegam à delegacia,
Tex revela a sua identidade e o motivo que o levara a procurar o infortunado Coulter. Caramba! Jamais me perdoarei por ter dado um fora tão grande. Você sabia quem era Coulter e por isso tinha todos os motivos para pensar que fôssemos na mesma laia dele, já que o estávamos procurando. Agora, diga-me, quem eliminou Coulter? Quem dera se eu soubesse. Tudo o que sei é que Coulter foi baleado várias vezes nas costas por um rifle calibre 45, e a única pista é este bilhete encontrado nos bolsos dele. Tem alguma ideia sobre a identidade de quem escreveu o bilhete que atraiu Coulter a uma cilada? Acho que sim. O Corvo. Então, diga quem é. Mortimer. Esse nome não lhe diz nada? Não muito. Tem certeza de que a inicial M signifique mesmo Mortimer? Apostaria tudo que tenho. Vou investigar, mas receio que uma pista tão vaga não produza bons resultados. Não havia nada nas coisas de Coulter? Nada que pudesse esclarecer os motivos que levaram alguém a eliminar Coulter. Mas deve haver outras pistas. Já interroguei o porteiro, mas ele declarou que o bilhete foi levado por um menino. Compreendo. Então, até a vista. Talvez você torne a ver-me, desde que eu descubra alguma coisa importante. Será um prazer. Até breve. No dia seguinte de manhã... Bom dia, trago o dinheiro. O Corvo abre os alforjes. Entre os dólares de prata, escorrega um bilhete. O mensageiro está muito cansado. Faça que ele descanse bastante. E de modo a que esqueça para sempre que houve um acordo entre um homem branco e um guerreiro pele vermelha. Lembrei-me de que Corvo gosta de tequila, portanto enchi o cantil. Tome. O homem branco de Santa Fé mandou eliminá-lo no bilhete, a fim de que fique calado para sempre. Patife. Mas o criado do homem branco teve um gesto de amizade com o guerreiro Apache. E agora esse gesto será recompensado. Terá um cavalo e uma vantagem igual a um tiro de fuzil. E só então meus guerreiros iniciarão a caçada. Já vem no meu encalço. E, de repente... Foi atingido! Enquanto isso, cerca de 16 quilômetros mais ao norte... Viu? Foi melhor termos alugado 2 cavalos. Noite trágica. Preocupado com os planos de sabotagem que Mortimer poderá levar avante contra Southern Highway, Tex e seu amigo Pat galopam rumo a Santa Rosa. Deve haver gente com muitos interesses em jogo nesta região por onde a ferrovia deve passar. Gente disposta a tudo para que o empreendimento fracasse. Portanto, são pessoas que não desistirão só por causa de 2 fracassos. Umas 3 horas depois... Ei, vamos abandonar a trilha? Sim. Seguiremos pelas colinas de Manzanitas e iremos direto para onde o rio Carrizo vai desaguar no Pecos. Tex, veja ali. Parece ser um afogado que veio dar na margem do rio. Imagine. Pouco depois, coragem, amigo. Teve uma sorte enorme. Quem atirou contra você atingiu o seu cinturão. Veja, pode acender uma vela bem grande ao seu santo protetor. Robles conta tudo o que lhe aconteceu e, sem saber que está na presença de um ranger, revela muito mais do que desejaria. O traidor do Mortimer tinha mandado o Corvo me liquidar.
Ao pôr do sol, 100 apaches mescaleiros estão reunidos no pequeno vale do platô Jumanês e preparam-se para a incursão destinada a destruir o acampamento da Southern. Quase naquela mesma hora, Tex, Pat e Robles entram em Santa Rosa. Wheeler! Não os esperava tão depressa. Descobriram alguma coisa em Santa Fé? Em Santa Fé, não. Mas na viagem de volta, encontrei um sujeito que me contou muita coisa interessante. Ah? Quando Pat lhe tiver contado tudo, você também ficará ansioso. Onde posso arranjar um bom cavalo? Diga-me uma palavra só e lhe empresto o meu. E agora, até breve. Até breve. Até breve, Tex. Avante, amigo. Temos uma longa viagem pela frente e só poderemos fazer algumas paradas se quisermos chegar ao acampamento antes do amanhecer. Enquanto isso, no acampamento. E quantos ficaram? 20 no máximo. O bastante para 3 horas de trabalho. Departamentos de obras da Southern Highway Company. Ah, então é melhor que você leve 10 homens e vá logo para Santa Rosa. Trabalhando com afinco, poderão carregar trilhos e dormentes e estar de volta até às 11 horas da manhã. Meia hora depois, tendo ligado os 2 vagões à locomotiva, 10 homens partem do acampamento. O cavalo de ferro deixou o acampamento dos homens brancos. Não nos interessa como pressa. Queremos só os escalpos e a água de fogo que estão no acampamento. O ataque Apaches. O material que ficou no acampamento, os homens só poderão trabalhar 2 ou 3 horas. E vocês sabem que as obras já estão bastante atrasadas. São os assaltantes? Não, é só um homem e vem direto para cá. Alto! Sou eu, Tex Wheeler. Os Apaches do Corvo estão para atacar o acampamento. Talvez ataquem ao amanhecer. O xerife de Santa Rosa já está reunindo homens, mas é possível que eles não cheguem a tempo. Seria bom vocês irem o mais depressa possível para o povoado. Espero que possa chegar ao acampamento a tempo de dar o alarme e de organizar a resistência, contanto que os Apaches não me façam parar antes. Depressa, Tom. Jogue lenha na fornalha. Chegamos. Faltam só 2 quilômetros para a corrida terminar, amigo. Avante. Um último esforço. Mas, naquele mesmo instante... O homem branco. Temos de eliminá-la. Não devemos trair nossa presença perto do acampamento. Que o grande Espírito fulmine quem atirou. Agora já foi dado o alarme. Avante ao ataque! Caramba! Vai começar o ataque. Deito! Ouvi os gritos e todo o resto. Os Apaches estão atacando. Índios raspados. Todos para o barracão do depósito. Depressa. Cuidado, rapazes. Eles me perseguem de perto. Wheeler, graças a Deus. Depressa, Wheeler. Para o depósito. Vá você com os rapazes. Avante! Podem gritar. Os gritos nunca eliminaram ninguém. Depressa, Wheeler. Já vou! Depressa, fechem! Caramba, que tiroteio! São 8? Sim, mas se conseguirmos contê-los pelo menos umas 2 horas, aqueles Apaches vão receber uma lição da qual vão lembrar-se pelo resto da vida.
Já deu alarma em Santa Rosa. E o trem que vocês mandaram ontem à noite ao povoado voltará logo, carregado de homens armados até os dentes. Deixem atirar daí. E, para começar, vamos limpar um pouco os arredores do barraco. Hermanito, para trás. Vamos abrigar-nos atrás daquele barraco. Vamos, amigos. Estão recuando. Vamos barricar a porta. O fim do Corvo. Um tiroteio sistemático determinado por Tex Wheeler, a fim de não haver perda excessiva de munição, é iniciado pelos homens do acampamento. Não desperdicem munição. Apontem com calma. Estão saqueando os barracos pegados. Portanto, podemos ter um pouco de alívio. Diga uma coisa. Vocês têm dinamite? Muito pouca. Bem, não é muita, mas o bastante para destruir os 2 barracos próximos. Mande os rapazes ficarem prontos para abrirem a porta. Hermanito! Espero que estes tubos cheguem ao outro barraco. Em vez disso, a dinamite cai no meio de um punhado de apaches, e o resultado não é nada agradável para estes. Ao mesmo tempo, Vocês ouviram? Era dinamite. Toque esta geringonça depressa, Tom. Nisso, que está fazendo? Quero colocar a porta atravessada e usá-la como barricada. Pronto. Vamos. Agora prendam a porta com as vigas. Mal a barricada fica pronta, Tex toma a posição e recomeça a atirar. O que receava vai acontecer. E se o vento tocar fogo na nossa direção, logo estarão em cima de nós. É um fim, não é? Talvez, mas antes de arrancarem nossas cabeleiras, aqueles apaches terão de deixar vários dos seus no campo da luta. Se ao menos pudesse ver os patifes que lançam as flechas. Ah, lá estão 2 deles. O acampamento está em chamas. Bolas, tarde demais. Diminua, Tom. Prepare o trem ao lado do acampamento. Ouçam, o trem! O trem! Estamos salvos! Alguns guerreiros jogam toras sobre os trilhos para obrigar o trem a parar. Os outros colocam-se ao lado dos trilhos prontos para atirar no momento oportuno. Avante! Chegaram na hora exata. Houve muitas baixas? Só 10 feridos. Tivemos muita sorte. E vocês chegaram na hora de evitar o pior. Sem o trem, não poderíamos ter chegado tão depressa. Cartas na mesa. Mande recomeçar imediatamente os trabalhos e não se preocupe com mais nada. Dentro de 8 dias, no máximo, tudo voltará ao normal. Deus o ouça. 1 hora depois, tendo feito enterrar os índios tombados e despedindo-se de Dayton, Tex, Pat e Robles e o xerife sobem no trem. Até breve, Dayton. Pode ver notícias depressa. Pode contar com isso, Dayton. Até a volta. E assim o trem torna a partir rumo a Santa Rosa. Tex, por que não lhe contou o que descobriu? Pelo simples fato de que desejo resolver o caso ao meu modo, sem estar com as mãos atadas por obstáculos legais. Não sei o que Pat e Robles lhe contaram dos acontecimentos verificados em Santa Fé e nas proximidades do rio Carrizo, mas o fato é que tenho só uma prova contra o tal Mortimer. Aí está a prova, Robles.
Ele poderá depor contra Mortimer, mas ele é a única testemunha. Ah? Ânimo, Robles. Dentro em pouco terá sua vingança. Onde chegam tarde da noite, há algum lugar para deixarmos os cavalos? Sim, senhor Tex. Siga-me. 1 hora depois, Tex vai à sede do jornal Santa Fe Express. Tex Wheeler! Caramba! É um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Imagino que tem um motivo importante para vir aqui a estas horas. Soube do ataque contra o acampamento da Southern. Nesse caso, vou dar-lhe outra notícia. Seguindo os apaches sobreviventes, os auxiliares do xerife encontraram o corpo de um mexicano. Foi machucado até morrer, e na testa dele havia um M marcado a fogo. Ah? No bolso dele foi encontrada uma carta, endereçada a Gil Robles, Rua Center, Santa Fé. Portanto... Gil Robles, eu o conheço. Os Mortimers são muito bons, verdadeiros filantropos. Principalmente o Sr. Fred, que é uma das vigas mestras da nossa cidade. Bem, nesse caso, aconselho-o a escrever um lindo artigo sobre o fim trágico de Robles. Os Mortimer ficarão muito contentes ao lerem o seu jornal. Pois não. Conte-me tudo o que sabe. Mordeu a isca? Ótimo. Vou lhe contar em detalhes, pois estava em companhia dos auxiliares do xerife. No dia seguinte... O idiota do Corvo. Como teve a ideia de marcar o Robles com um M? Bolas, felizmente para mim, até o Corvo foi parar no outro mundo e assim, agora ninguém poderá me importunar. Bem, são ótimas notícias. O acampamento da Southern completamente destruído. Robles silenciado. E até o Corvo liquidado. Excelente. 1 hora depois, no escritório particular da ferrovia Overland, leu as notícias. É claro. Um grande desastre para Southern. Não me diga que vai chorar por isso. Não, mas agora lhe digo que não farei mais nada. Sem dúvida haverá inquérito, e infelizmente... Fique sossegado. Não escapou nenhuma testemunha que possa provar minha ligação com os autores do ataque. Naquele mesmo instante... Impossível, senhores. O Sr. Mortimer só dá entrevistas marcadas previamente. Se quiserem me dizer o que desejam... Beth, diga-lhe o que desejamos. Claro. Ei! Queremos que você avise ao Sr. Mortimer de que o Ranger quer conversar com ele. É? Ah? Abra, Beth. É pra já. Obrigado, Beth. Com licença. Vocês ficaram doidos? Chame ao xerife, Jim. Xerife? Ótima ideia. Assim, ele também poderá ouvir uma história muito interessante sobre 2 alforjes cheios de dólares de prata, entregues por um certo Robles a um tal Corvo. E poderá também descobrir quem é o patife que há 3 noites eliminou o tal Jeff Coulter pelas costas a tiros de rifle. Raios! Então, mande correndo avisar o xerife. É claro que você está enganado. Mas, como eu e meu irmão somos sujeitos delicados e compreensivos, estamos dispostos a ouvir tudo o que tem a dizer antes de chamarmos o xerife. Apoiado? Muito bem, Sr. Mortimer. Pode sair, Clark. Leve-o para fora, Pet, e cuide dele. Vamos, careca. E cuidado para não gritar. Do contrário, faça-o sair voando pela janela. Depois que Pet se retira, Tex vira-se para os 2 irmãos atônitos. E agora, vamos pôr as cartas na mesa, senhores chefões, que pretendem fazer para reerguer a nau oscilante da Southern. Estou disposto a esquecer que um de vocês 2 eliminou Jeff Coulter, porque Jeff tentou me eliminar. Posso até esquecer a sujeira que um de vocês fez com Robles mandando que o Corvo o eliminasse. Mentira! Repita isso e eu faço engolir todos os dentes.
Fui eu quem encontrou o infeliz cúmplices de vocês. Mas essa... E quando eu o encontrei, Robles estava vivo, moribundo, mas vivo, e ainda teve vida para falar. Ah? Qual de vocês é Jim? Você? Sim, eu. Mas não pode provar nenhuma das suas acusações loucas. É o que você pensa. Tenho provas para mantê-lo na cadeia, mas isso me interessa pouco. Se qualquer dos operários que estavam no acampamento tivesse sido morto quando os Apaches do Corvo atacaram, agora eu estaria agindo de maneira diferente. Mas, como isso não aconteceu, vim aqui para lhes oferecer uma oportunidade de fugirem ao castigo. Estão dispostos a pagar a Southern a quantia que indenize de todos os prejuízos sofridos por culpa de vocês? Ah, agora compreendo o que você quer. Quer encher os bolsos com o... Ai! Isso lhe ensinará a não julgar os outros como se fossem todos uns patifes como você. Miserável! E você? Imagino pela sua expressão, que vai dizer que não sabia de nenhuma das patifarias do seu maninho. Não sabia. É claro, eu sabia que Jim estava disposto a atrapalhar os trabalhos da Southern, mas nem sonhava com os pormenores da sua ação. Imbecil! Está disposto a me entregar para salvar a pele, não é, Fred? Se o que este homem disse é verdade, não quero estar envolvido nos seus times. E se fosse verdade, de que tem medo? Que provas existem contra nós? O seu astuto irmão diz a verdade, mas não há provas contra vocês. Mas deixem que eu acabe de falar. Hã? Acusados. Os dois irmãos silenciam enquanto Tex fala. Vocês dois são os chefões. Têm grandes interesses em quase todas as atividades comerciais da região. E quando forem acusados publicamente como responsáveis pelas ruínas da Southern, sabem o que acontecerá? Vocês serão pasteurizados e condensados. Mas enquanto isso, o pessoal da Southern falirá. Pasteurizados e condensados? Tiramos doce de leite agora? E para aqueles que se arruinarem, será um fraco consolo saber que vocês dois estão presos. Não, as coisas não serão assim. Ou vocês indenizam a Southern, como eu já disse, ou farei com que paguem muito caro tudo o que fizeram. Cuidado com as ameaças. Por enquanto, perdoarei sua prepotência e suas ameaças, mas se ousar me acusar de qualquer coisa, eu o prejudicarei por calúnia. Quem pensa que é? Disse que é um Ranger, mas, mesmo que fosse verdade, não seria a primeira vez que um Ranger se engana. Disse que viu acusações feitas pelo Robles. Porque acha que Robles não mentiu? Que sabe dele? Que pilantra! E então, que espera para ir embora daqui? Que eu lhe dê um punhado de dólares para lustrar sua estrela de lata. Ah! Jim! Sinto muito, Sr. Fred Mortimer, mas seu irmão é um incorrigível. Hã? Você é mesmo um Ranger? Sim, eis o meu distintivo, e meu nome é Tex Wheeler. Seu irmão cometeu um grave erro pensando que eu fosse um chantagista, e você cometerá outro, maior ainda se não me atender no que eu desejo. As acusações que fez contra Jim são verdadeiras? Sim, foi ele quem atirou contra Coulter, depois de tê-lo atraído a uma cilada. E foi ele quem ordenou ao Corvo que eliminasse Tio Robles. Ah! E quero lhe dizer mais, Sr. Mortimer. No bolso de Coulter foi encontrado um bilhete assinado por um tal M. E, se for preciso, pode-se comparar a caligrafia do misterioso homem que se assina M com a do seu irmão. Não creio que seja preciso. Agora começo a ver as coisas claras. Desejo apenas a indenização dos prejuízos sofridos pela Southern. E se você não pagar... Eu pago. Fique sossegado. Eu pago. Compreendo agora que foi um grande erro tentar atrapalhar a Southern. E ainda me julgarei feliz se o castigo for só a perda de dinheiro. A quanto montam os prejuízos? Eu lhe direi isso dentro de 24 horas. Tenho de passar um telegrama para o diretor da Southern e... Então, faça isso. Depressa. Até amanhã. E cuidado para não mudar de ideia, Sr. Mortimer. Poderia ser perigoso. Até amanhã. Vamos, Pat.
Um instante. Apenas o tempo para soltar aquele sujeitinho. Muito mais delicado. Instantes depois, Tex e Pat já estão na rua. Imagino que você tenha ouvido tudo. Claro, eu estava de olho naquele sujeito, mas meus ouvidos não perderam nenhuma palavra do que você conversou com eles. E o que acha disso? Que se Fred Mortimer não nos trair, o assunto estará resolvido. Enquanto isso, Você não passa de um encrenqueiro tolo. Cale-se! Na mesma noite, num bar de segunda classe, tem certeza de que não se enganou? Absoluta. No momento não está lá, mas deverão voltar. E os cavalos deles continuam no mesmo lugar, atrás da casa. Portanto, mais cedo ou mais tarde terão de aparecer. Se quiser, vou com você. O velho Pablo também saiu e a casa está deserta. Não. Tome, e esqueça que me viu. Se eu ainda precisar de você, saberei onde encontrá-lo. Obrigado, senhor. Até outro dia. Pouco depois, quando aqueles 2 espertalhões voltarem, terão uma acolhida tão calorosa que vão cair de surpresa. Naquele mesmo instante, na casa para onde Jim Mortimer se dirige, Bolas, Tex Wheeler me recomendou que não me deixasse ver, mas estou com uma sede danada. Vou dar um pulo ao... Ei, alguém está vindo pra cá? está aberta. Tanto melhor. Que escuridão, mas assim é bom. A voz de Mortimer. É ideal para liquidar os 2 intrometidos. E agora, vamos iluminar isto aqui. Não quero machucar a perna em alguma cadeira. Jim Mortimer acende um fósforo para poder dar uma espiada no interior do barraco e, olhando ao seu redor, logo descobre Robles. Robles! Mas não é possível! Algumas vezes os mortos voltam, Jim, e voltam para xingar-se. Trago-lhe saudações do Corvo, Jim Mortimer. Está no outro mundo, para onde você daqui a pouco também irá. Está vivo e não é um fantasma. Embora seriamente ferido, Jim Mortimer consegue puxar do revólver e atira contra a figura sombria de Robles. Tiros! É na casa onde deixamos o Robles. Robles! Robles! Agora pode entrar, Tex Wheeler. Vá correndo chamar o médico e o xerife, Pat. Já vou, senhor Wheeler. Pat sai correndo e Tex tenta conter a hemorragia de Robles. Coragem, Robles. Você viverá. Ele veio para exterminá-los, Tex. Mas... Morreu. Pobre homem. O destino queria que ele morresse pelas mãos daquele patife do Mortimer. No dia seguinte, Overland Highway. Não, senhor Wheeler. Não lamente o que aconteceu. Já falei com o xerife, a quem convenci a fazer um relatório diferente sobre a morte do meu irmão. Ninguém, além de nós, jamais saberá da verdade. Quanto ao nosso acordo, já dei ordens ao meu banco. Poderá retirar o dinheiro quando quiser, mas conto com você para... Fique sossegado. O caso está definitivamente encerrado. Obrigado. Os Mortimer erraram. Meu irmão pagou seu erro com a vida e eu paguei com uma fortuna. Até breve, Sr. Wheeler. Até outro dia, Sr. Mortimer. E que no futuro faça o bem, para reparar o mal que fez ao seu próximo. Mais um vídeo sensacional, não é verdade? Um longa-metragem com uma história incrível. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Um grande abraço no seu coração, parte. Tenha uma ótima semana, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!